Em uma certa ocasião, eu estava olhando para a minha estante, vinha lá uma montanha de livros espíritas e outros também abordando questões espirituais, consultando os arquivos do meu computador, a quantidade imensa também de material a respeito do espiritismo e a respeito de coisas espirituais. Eu não sei por que, isso já faz alguns anos, um dia eu pensei, puxa vida, mas de tudo isso, eu precisaria identificar aquilo que eu poderia entender como coisas essenciais. Eu comecei a relacionar aquilo que vinha à minha mente, entendendo aquilo que eu achava que era essencial. A lista ficou, de uma certa forma, grande, mas aí, aos poucos, eu fui procurando, falei, não, eu preciso chegar numa lista menor, ou quem sabe num único item. E o que eu estava procurando? É aquilo que pode, de alguma forma, fazer com que nós possamos colocar em ação e não apenas ficarmos registrando coisas que nós conhecemos, que nós aceitamos. Não, aquilo que pode mobilizar a nossa vida. Mobilizar no quê? Nas nossas ações, nas nossas atitudes, naquilo que nós falamos e naquilo que nós pensamos. E, ao final, essa lista reduziu-se a um único item. Eu acredito que esse único item abrange, de certa forma, tudo aquilo que é fundamental para que nós consideremos na nossa caminhada espiritual. O título para essa única escolha seria e foi o seguinte: a cada um é dado segundo as suas obras. Nós conhecemos mais frequentemente isso como a lei da semeadura. Aquilo que nós semeamos, nós colhemos. Eu acredito que se nós observarmos isso, colocarmos em prática, nos esforçarmos no dia a dia, fazer com que esse ensinamento nos oriente, eu acredito que nada faltará para que nós possamos ser bem conduzidos sob o ponto de vista espiritual e sob o ponto de vista da nossa vida em sociedade também. Vejam vocês, a cada um é dado segundo as suas obras. Muitas vezes esse ensinamento é apresentado de uma forma equivocada. Quantos já devem ter ouvido aquela expressão, quem semeia ventos, colhe tempestade. Não é essa a proposta dessa lei da semeadura. A lei da semeadura nos confere autonomia em nossa vida. Aquilo que nós vamos conquistar em nossa vida, quer sejam coisas que nos agradam, mas também irão acontecer aquelas coisas que precisamos levar em consideração para modificar, tudo isso é proveniente de nossa semeadura. Agora, percebam que essa lei é aquilo que, de certa forma, expressa, nos traz a possibilidade de nós exercermos o nosso livre-arbítrio. A semeadura faz parte do nosso livre-arbítrio. A semente que nós lançamos decorre desse tipo de capacidade que nós temos, a liberdade de fazer escolhas. E, portanto, isso diz que nós temos o poder de conduzir a nossa vida, né? Porque o nosso destino é traçado em função daquilo que nós escolhemos. Então, nós escolhemos as ações que nós vamos executar, escolhemos a atitude que nós vamos apresentar perante as pessoas com quem nós convivemos. Isto vai orientar também aquilo que nós falamos e também aquilo que nós pensamos. Muitas vezes as pessoas pensam, mas como agir pelo pensamento? Nós agimos pelas ações, pelas palavras e pelos pensamentos. Tanto é que nós não estranhamos dentro de uma casa espírita agir pelo pensamento quando nós fazemos vibrações. O que nós estamos fazendo? Nós estamos agindo, nós estamos fornecendo algum tipo de recurso para que as pessoas possam se beneficiar. Aí a pergunta é a seguinte: existiria alguma colheita que viríamos a fazer que não é proveniente da nossa semeadura? Não existe essa possibilidade. Agora, isso nos coloca diante de algumas coisas muito importantes. Nós descobrimos que Deus não castiga e Deus não dá prêmio a ninguém.
Os nossos prêmios decorrem do quê? Das nossas escolhas, daquilo que nós fazemos. E haveria castigo quando nós colhemos aquilo que nós fazemos equivocadamente? Também não há castigo. O que existe é a possibilidade de identificarmos aquilo que precisa ser corrigido por um aprendizado ainda mais aprofundado das coisas que nós precisamos fazer. Então, percebam que a lei da semeadura nos traz um poder imenso. Então, aquilo que vai no nosso mundo interior, nós temos total controle sobre aquilo que acontece. É certo que externamente pode acontecer uma série de coisas. Agora, como isto repercute em nosso íntimo, isso é de nossa inteira responsabilidade. Sobre isso, nós temos controle. Agora, com isso, eu acredito, eu perguntaria, o que mais nós precisaríamos saber para que nós possamos progredir na nossa vida? Isso não está tudo contido dentro dessa lei? Se perguntar, bom, e o ensinamento de Jesus de amar o próximo? Está contido nessa lei? Está pelo seguinte, nós vamos gradativamente percebendo que fazer o bem traz uma colheita tremendamente gostosa. E por que não haveríamos de fazer isso, portanto? Mas aí pode surgir uma dúvida: como é que eu posso saber que a semente que eu estou lançando é uma boa semente? Usualmente as pessoas acham, não, se a semente é minha, a semente é boa. Será? Então vamos ver se existe a possibilidade de nós utilizarmos de um ensinamento de Jesus para fazer com que nós saibamos se aquela semente que nós estamos lançando é ou não uma boa semente. Ele nos diz o seguinte: faça aos outros o mesmo que você quer para si próprio. Aquilo que você quer fazer ou está fazendo, guarda esta recomendação, atende essa recomendação. Você gostaria de receber o mesmo para você, daquilo que você está fazendo para o outro? Se sim, é uma boa semente. Agora, se aquilo que você está fazendo para o outro, você de forma nenhuma quer para si próprio, não é uma boa semente, né? E no tocante às palavras, a mesma coisa, aquilo que você fala, aquilo que você se refere aos outros, você gostaria de receber também a seu respeito? Se sim, é uma boa semente. E a mesma coisa vale também para os pensamentos. E nós podemos colocar ainda, muitas vezes as pessoas preferem entender que o ensinamento de Jesus teria um outro sentido, que estaria dizendo, não faça aos outros aquilo que você não quer para si próprio. Podemos até considerar isso, mas, entretanto, quando nós nos dedicamos a fazer aos outros aquilo que nós queremos para nós mesmos, está coberto também isso. Ora, se eu faço ao outro aquilo que eu quero para mim mesmo, é necessário eu estar preocupado em não fazer ao outro aquilo que eu não quero para mim mesmo? Não, você está se dedicando agora a fazer ao outro aquilo que você quer para si mesmo. E com isso, nós precisamos prestar muita atenção. Não somos vítimas. O que seria uma vítima? Uma vítima é aquele que acha que está colhendo coisa que não semeou. Não existe nenhuma colheita que não seja proveniente da nossa semeadura. Acontece que a semeadura pode representar desafios, pode representar dificuldade em função daquilo que nós estamos semeando. E existe uma semeadura que eu diria que não é uma semeadura equivocada, é uma semeadura também correta, que é aquela que nós lançamos na busca de conhecimento, na busca de experiência. E a experiência é desafiadora. Nós podemos estar diante de muitas coisas que vai exigir tenacidade, empenho, perseverança. Então, as dificuldades que nos visitam podem ser dessas duas naturezas. Pode ser em função de uma semente inadequada que nós lançamos, mas pode ser também de uma proposta de nós lançarmos desafios para nós para conseguirmos caminhar à frente. Somando essas duas coisas, eu diria, o que poderia justificar de nós nos tomarmos na condição de vítimas? É bom fazer um teste. Vocês concordam que nós não somos vítimas? Normalmente, quando se faz essa pergunta, as pessoas, sim, eu concordo. Escuta, você costuma reclamar? A reclamação é instrumento de quem, hein? Da vítima.
Porque se eu estou reclamando, estou sentindo algum desconforto em que eu simplesmente acho que não tem nada a ver, eu não tenho nada a ver com isso. Você pode ter, sim, porque pode estar semeando inadequadamente e pode estar colhendo o resultado de um desafio que você lançou. E muitos desafios, talvez, nós nem consigamos identificar, porque faz parte do nosso planejamento encarnatório. Pode ser coisas que já nós assumimos lá no plano espiritual. Portanto, não há vítimas. Então, perante a vida, nós temos que assumir um outro papel. Nós somos responsáveis. Tudo aquilo que nós colhemos em nossa vida é de nossa inteira responsabilidade. Outra coisa que deve ficar muito clara nós temos o hábito de terceirizar a nossa responsabilidade, né? Ah, Deus vai me ajudar, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo. Mas como? Quer dizer que nós simplesmente vamos conseguindo as coisas sem que isso represente uma ação nossa? Às vezes eu costumo brincar dizendo o seguinte, quando Deus nos criou, Ele preparou uma mochilinha e nessa mochila ele colocou tudo aquilo que nós precisamos para a nossa trajetória de vida, pela eternidade. Nada falta. E quando nós ficamos pedindo para Deus, nós estamos querendo entrar a segunda vez na fila, pelo jeito, né? Tudo aquilo que nós necessitamos está nessa mochilinha. A mochila, no caso, é a nossa essência divina. Na nossa essência divina, nós vamos encontrar tudo aquilo que nós necessitamos. É bom nós recordarmos uma coisa que Jesus costumava falar, que pode nos mostrar que é bom não terceirizar as coisas. Quando havia aquelas curas que eram realizadas, Jesus dizia que curava, é? O que ele costumava dizer, né? A vossa fé te curou. Ah, mas então quer dizer que não adianta nada nós nos ligarmos aos bons espíritos, a Jesus? É, claro que sim, porque eles exercem uma influência extraordinária sobre nós. Mas aí nós podíamos considerar da seguinte forma, vamos supor que leve um cavalo até a beira do rio para tomar água. Na hora que ele chega na beira do rio para tomar água, quem é que vai providenciar a possibilidade de concretizar isso? Se o cavalo não resolver tomar água, não vai tomar. Então, a influência espiritual que nós recebemos nos leva até o ponto que dali para frente nós precisamos agir. Nós precisamos fazer as coisas. E com isso, nós estaríamos desprotegidos do amparo de Deus? Não. A proteção nós recebemos através da lei da semeadura. Percebam que coisa fantástica ele nos confere. Podemos conduzir o nosso destino. O espanhol costuma dizer, hombre hace su camino. Então, nós fazemos o nosso caminho. Se quer uma dádiva maior do que essa que nós recebemos de Deus, eu não consigo imaginar nada mais que seja. Então, eu acredito que depois de eu fazer esse exame detalhado daquela montanha de livros, daquela montanha de coisas, eu cheguei à conclusão que tudo aquilo eu posso resumir em uma só coisa. A cada um será dado segundo as suas obras. Vocês concordam com isso? E eu sugiro a vocês que façam esse levantamento. Pensem, pode ser que vocês encontrem outras coisas. Agora, por mais que eu tenha me empenhado, eu não consegui encontrar alguma coisa que superasse isso. A não ser uma outra coisa, reencarnação. Para que eu possa ter uma compreensão adequada da própria lei da semeadura, eu preciso considerar também a reencarnação. Porque essa semeadura pode ter sido realizada na vida presente, mas como também pode ter sido realizada em vidas anteriores. Note, que tipo de semeadura em vidas anteriores? Pode ser boas e pode ser inadequadas. E se porventura nós vamos colher, especialmente a semeadura equivocada que fizemos em encarnações anteriores, isto representa a punição de Deus? Não há punição na criação de Deus. Para que Deus estivesse empenhado em nos punir,
ele precisaria reconhecer que teria fracassado na criação dos seus filhos. O que há de errado com os filhos de Deus? Há alguma coisa errada com os filhos de Deus? Às vezes nós insistimos dizendo assim que não, nós somos imperfeitos, nós caminhamos da imperfeição para a perfeição. Será mesmo isso? Que material Deus usou para nos criar? Nós sabemos que há a criação de Deus e Deus. A criação de Deus saiu da onde, hein? De Deus, não é isso? Ele pergunta, nós fomos criados por Deus a partir de que recurso? Dele mesmo. Então, nós temos em nós uma condição divina. E aí as pessoas dizem, não, de fato, Deus nos criou dessa forma. Mas depois nós andamos fazendo coisas equivocadas. Falei, puxa, você é poderoso, hein? Você consegue depreciar a criação perfeita de Deus, então você tem um poder maior do que Deus. Para que você possa depreciar a criação de Deus, você tem que ter um poder superior a Deus. Portanto, não há nada errado com os filhos de Deus. Ele nos conferiu a sua essência, que é a sua imagem, a sua semelhança. Daí que vem essa expressão. E na nossa caminhada, nas nossas experiências, o que é que vai acontecendo? Nós gradativamente passamos a ter acesso a essa nossa condição divina. Nós vamos manifestando essa condição divina. As experiências, as nossas caminhadas. Então, a única coisa para que nós possamos nos expressar na plenitude que Deus nos criou é nós manifestarmos pela experiência. Daí a nossa caminhada por essa vida, por tantas outras encarnações. Dessa forma, nós temos que entender Deus dentro dessa perspectiva. É certo que já hoje em dia, acho que tem muito poucas pessoas que têm medo de Deus. Não tem o menor sentido ter medo de Deus. Porque, inclusive, tem um detalhe o seguinte, nós não conseguimos amar aquilo ou a quem nós tenhamos medo. E aqui nós temos que considerar o oposto de amor não é ódio, é medo. O medo nos afasta das coisas que nós precisamos amar. E certamente, se nós considerarmos o ensinamento maior trazido por Jesus, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, nós não podemos ter medo de Deus, não podemos ter medo do próximo e não podemos ter medo de nós mesmos. E dentro dessa perspectiva, nós vamos encontrar, portanto, a grande ferramenta para que nós possamos gradativamente ir manifestando essa nossa condição divina. É através da nossa semeadura. É semeando aquilo que nós achamos que é fantástico, que nós tenhamos como retorno também. E, consequentemente, nós vamos caminhar e caminhar de uma forma correta. Portanto, pense bem a respeito de críticas, de reclamação, de lamúrias. Isso simplesmente é se colocar numa condição em que acha que está desprotegido. Quando, na verdade, a mochilinha está lá conosco, né? Os recursos estão todos lá. E as experiências, nós podemos lançá-la segundo aquilo que o nosso livre-arbítrio permite. Portanto, que a fraternidade se multiplique e que esse grupo possa não só ampliar esse conceito de fraternidade nos seus relacionamentos com seus familiares, com seus amigos, com aqueles que compartilham o seu local de trabalho ou nos convívio social. Muita paz a todos vocês.